E aí, eu sou o Yu. Deixe seu like e se inscreva para novos vídeos. Imagine que você é o herói destinado a derrotar o Rei Demônio e salvar o mundo. Contudo, ao chegar lá, você descobre que o rei é, na verdade, uma rainha extremamente bela e encantadora, que quer se casar com você e sempre tenta seduzi-lo. Você aceitaria a proposta dela ou cumpriria sua missão? Essa é a proposta desse anime. Bom, vamos começar do início. A história começa com o protagonista se preparando para enfrentar o Rei Demônio. Ao chegar lá, ele se depara com uma rainha extremamente gasosa que o trata de maneira muito especial. Quando ele pergunta quem ela é, ela se identifica como a Rainha Demônio. O prota fica sem acreditar, pois ele não imaginava que o Rei Demônio poderia ser uma garota. Porém, ele tem que cumprir sua missão, então o prota desafia, e ela decide mostrar a marca da maldição, que está localizada em um lugar comprometedor. Antes que ela mostre demais, o herói pede que ela pare. Ela responde que seu corpo é tão desenvolvido que sem querer sempre acaba deixando algo à mostra. Apesar de achar a rainha uma cremosinha muito lindinha, o herói insiste que precisa derrotá-la, pois muitas pessoas boas morreram por causa dela. Ela explica que não é culpada pela situação, são os humanos que estão destruindo tudo como sempre. Eles iniciaram a guerra contra os demônios como uma desculpa para se sentirem menos culpados. Ela argumenta que, se a guerra acabar, a humanidade será destruída, pois os ricos estão vivendo em luxo enquanto os pobres sofrem na guerra. E a guerra é a única coisa que gera algum dinheiro para os pobres. Ela então leva o herói para um lugar romântico e se aproxima dele, dizendo que quer sua companhia para ajudar a mudar o mundo, tornando um lugar melhor e sem guerras, onde humanos e demônios possam viver juntos. Mesmo assim, o burro do herói recusa novamente. Para provar seu amor, ela tenta mostrar seu coração ao herói, e já dá para perceber que vai rolar alguma cena muito suspeita, mas antes que isso aconteça ele acaba aceitando antes de ver mais do que devia. Ela então esclarece que ele terá muitas vantagens estando ao seu lado. Mesmo assim, o herói se afasta, fazendo a Cocoatinha se sentir mal com isso, se achando pouco atraente. O herói explica que ele decidiu ficar com ela pelo bem do mundo. Ela fica tão feliz que o agarra, deixando o prota desconcertado, então ela revela que passou dias treinando com um boneco para impressioná-lo. Essa rainha é muito maluca. Eles partem em uma jornada para melhorar o mundo e vão para uma vila recém-formada. O problema é que a rainha possui uma mansão no meio da vila, onde as pessoas são extremamente pobres. Então ela começa a apresentar a vila para o herói. Já na mansão, após um dia cansativo, a rainha quer mimar o herói e avançar no relacionamento, se é que me entende, e ele deita no colo dela. E quando ia começar a pegação com ela partindo para cima dele, os seus planos foram interrompidos por um barulho. Eles encontram duas servas fugitivas, vítimas da guerra, que imploram para servir ao herói, e ele aceita, deixando elas muito felizes. Em 3 meses, a Rainha Demônio já transformou a vila completamente, ensinando sobre economia, matemática e ajudando na agricultura. Essa cremosinha não é apenas linda, mas também bastante inteligente. Então chega a hora de expandir os negócios, e eles viajam para uma vila mais avançada, que tem contato com a igreja, o maior poder da humanidade naquele mundo. Eles visitam a igreja e tudo parece estar indo bem. Mas de repente, eles são surpreendidos por uma freira que, por algum motivo, sabe que o herói desapareceu há 1 ano quando foi atrás da Rainha Demônio, porém ela não conhece o rosto da rainha. Para não piorar a situação, a rainha finge que conheceu o protagonista por acaso e se apresenta como uma garota comum, dizendo que ele foi um covarde por não derrotar a Rainha Demônio. Descobrimos que essa freira era uma antiga parceira do protagonista, e enquanto ela lutava contra demônios, ele estava aproveitando a companhia da rainha. A freira explica que tem uma arma boladona secreta para salvar a humanidade e precisa da ajuda da igreja. A gente descobre que a arma secreta são batatas, algo desconhecido naquele mundo e fácil de cultivar, assim podendo acabar com a fome de muitos. Mas há um problema: Ana, a freira, só ajudará se for pessoalmente à vila, o que pode acabar revelando que o herói esteve com a Rainha Demônio todo esse tempo. Em meio a isso, o protagonista descobre que a maga do seu antigo grupo foi procurá-lo no reino dos demônios. Sentindo-se culpado, ele decide ir atrás dela à noite, mas é pego pela rainha. Mas ela é muito fofa e em vez de brigar,
ela lhe dá uma armadura demoníaca para ajudá-lo a derrotar os demônios que estão descontrolados na ausência dela. Antes de partir, a rainha pede um beijinho do herói, já que se considera casada com o prota, mas como ele é um virjolinha, apenas beija sua testa e vai embora. A rainha, maluquinha de raivas, zomba da situação, sentindo-se abandonada enquanto o herói vai em busca de outra mulher. Durante a ausência do prota, a rainha fecha um acordo com o mercador, que mostra interesse em algo mais pessoal, se é que me entende. 6 meses se passam e o herói continua enviando cartas, dizendo que está lutando contra demônios e recusando ofertas de algumas cremosinhas que ele encontrou pelo caminho, como uma mulher slime e uma garota minotauro. A gente acaba descobrindo que o herói às vezes voltava para casa escondido para comer, mas evita a rainha para não ter que lidar com suas necessidades românticas. Nesse período, a rainha se torna amiga de Anna e, por se sentir culpada pelas mentiras, revela para ela que é a rainha demônio. Anna não se importa, mesmo sabendo que a rainha já teve um relacionamento íntimo com o seu ex-parceiro. 1 ano se passa desde que o herói partiu, e a rainha, solitária, volta a usar seu boneco de pano para se consolar da ausência do prota. Então, o herói aparece de repente no quarto dela. A cremosa fica super feliz, mas também bravinha por estar sozinha por tanto tempo. Ela suspeita que ele tenha usado seus poderes para seduzir outras princesas, e ele, por sua vez, sente-se traído ao descobrir que quase foi traído por aquele mercador que se interessou pela rainha, mas obviamente não aconteceu isso. No fim, eles tentam se reconciliar, e os dois começam a dançar juntinhos. Mas como os dois são babaquinhas, eles hesitam e acaba não rolando coisa nenhuma, e voltam a ser indecisos sobre seu relacionamento. Após isso, eles se separam novamente, pois o protagonista ainda precisa eliminar aqueles que estão se aproveitando da guerra e encontrar sua amiga que ele ainda não conseguiu encontrar. Dias depois, as garotas se encontram com o Rei Invernal e, por acaso, também encontram um antigo colega do protagonista. A primeira coisa que ele faz ao ver a rainha é pedir para ver suas melancias, e vocês entendem o que eu quero dizer com melancia, né? Em seguida, o Rei Invernal usa os conhecimentos da rainha para recuperar sua ilha, que foi dominada por um demônio feio para um carai, assim acontecendo várias estratégias e batalhas que duraram por um bom tempo, onde houve muitas mortes. Com a ajuda da rainha, eles constroem uma ponte até a ilha. Ao perceber o perigo, o demônio horrível prepara um exército de 8.000 demônios, mas o protagonista aparece com 10.000 homens que ele convenceu a ajudar a salvar o mundo em vez de roubar dos pobres, garantindo a vitória. Porém, do demônio feio ainda estava vivo, e a cocotinha Anna derrota ele com estilo, macetando ele de todas as formas. Assim, eles finalmente vencem a batalha de fato. No outro dia, depois de um treino, a Anna dá ao protagonista uma vista privilegiada de suas laranjas, deixando o prota todo vermelhinho. O protagonista então parte para uma reunião na Terra dos Demônios. Entretanto, muitas garotas se apaixonaram por ele, incluindo uma princesa dragão que se aproxima de forma comprometedora e declara que agora é sua esposa. Eita, prota de sorte! Depois da reunião, de volta no castelo já à noite, nem assim ele tem sossego, pois a rainha e Anna disputam para ver quem vai deitar ao seu lado, e acabam fazendo isso juntas. O cara nasceu com o popó virada para a lua. Enquanto isso, a situação piora quando a rainha é considerada traidora pela igreja, que é a principal potência mundial. O Rei Invernal não pode fazer nada. E tudo isso ocorreu apenas porque ela ensinou as pessoas a cultivarem batatas e a igreja não gostou disso. Porém, eles têm um último recurso, na qual é um anel de ilusão para entregar outra pessoa no lugar da rainha, mas essa pessoa iria morrer. A serva que foi salva no início decide se sacrificar em troca da ajuda que recebeu, embora a coitadinha esteja aterrorizada. No dia seguinte, com ela já com a aparência da rainha, ela é capturada pela igreja e humilhada na frente de todos, sendo chicoteada. Mesmo sendo golpeada, ela afirma que todos podem viver com dignidade, sejam servos ou reis. Um mensageiro ordena que a apedrejem, mas acaba sendo ele a tomar as pedradas. Bem feito, seu otário. E quando ela ia sendo morta, o rei finalmente interfere, dizendo que não permitirá mais que suas terras sejam dominadas pela igreja, e a população fica a favor dele. Contudo, as coisas não ficam melhores, pois o protagonista e seus amigos acabam ficando contra todas as outras nações, que se aliaram ao conselho da igreja.
A gente descobre que a igreja tomava dos pobres, vendia alimentos a preços absurdos e executava todos que se opunham. Então, o protagonista decide fundar sua própria igreja, dedicada apenas a ajudar o próximo. Usando as alianças da rainha, o plano é um sucesso. No entanto, a igreja central não gosta e inicia uma guerra. Desde o início, o protagonista nunca quis lutar, e a rainha também não. Vendo sua determinação, o rei resolve ajudar. Quando a guerra começa, eles usam todos os métodos possíveis para não ferir ninguém, embora derrubem pessoas de seus cavalos como se fossem sacos de bosta. Mas o que eles não esperavam é que outro exército se aliou a eles, o dos demônios. O protagonista não quer lutar contra os demônios, então vai até lá para entender a situação. Ele é surpreendido pela maga de seu grupo, aquela que antigamente ele saiu para procurar mas não achou. Ela passou todo esse tempo na biblioteca da Terra dos Demônios. Ela revela que os outros reis demônios anteriores à rainha não eram gentis como ela, eram típicos demônios que só pensavam em fazer o mal. A gente percebe que a maga é apaixonada pelo protagonista. Para protegê-lo dos demônios, ela derrota 2.600 deles com um único golpe, uma magia gigantesca. Então eles resolvem voltar para o castelo e quando o protagonista finalmente chega, ele encontra a rainha que estava sumida esse tempo todo. Ela demonstra uma personalidade bem diferente do normal, e o herói percebe isso. Mas era uma armadilha dos demônios que conseguiram fazer com que a rainha fosse pro lado do mal alegando serem os injustiçados nisso tudo. Mesmo tentando convencê-la a voltar, ele falha. Como último recurso, ele a abraça e diz que só ela pode ficar com seu corpo, devido ao pacto que fizeram. Isso faz com que ela volte ao normal e a gente descobre que ela não foi pro lado do mal por vontade própria, ela estava sendo possuída por um rei demônio do passado, que é expurgado do seu corpo. Com a chegada do inverno, os soldados inimigos recuam, pois não sabiam mais por que estavam lutando, até porque a rainha não estava mais do lado deles. Dias depois, a rainha demônio declara que reinará ao lado de seu marido, o protagonista. Apesar de ter poderes extremamente apelões, ele faz movimentos com a espada tão ridículos que geral acha ele um idiota. Mais tarde a Ana tenta explicar para a rainha que queria dar uma espada ao prota, mas a rainha pensa que ela estava insinuando outra coisa, pois ela se expressou de uma maneira bem estranha. Incapazes de decidir quem será a esposa oficial do herói, elas decidem formar um trisal. Assim, no final de tudo, o protagonista terminou em uma situação que qualquer nerd gostaria de estar. E assim termina esse anime muito top. Fico muito feliz que você chegou até aqui. Se você gostou, deixe um like e já se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse. Um abraço do seu amigo Yu e até mais.